Eu vi o pote de barro caído primeiro, a água escorrida na terra seca, formando uma mancha escura no chão rachado. Logo atrás, encostada numa cerca de madeira, estava a jovem, caída, imóvel, o corpo largado como se tivesse desistido de lutar. Naquele instante, antes mesmo de descer do cavalo, eu soube. Se eu passasse direto, ela morreria ali. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal, se você gosta desse tipo de história, e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Tem dias que a gente escolhe um caminho diferente sem saber que aquilo vai mudar tudo. Foi assim naquela tarde de outubro, quando o sol já pendia vermelho sobre o cerrado e o calor do dia começava a dar trégua. Eu vinha da lida, cansado, com o corpo doendo daquele jeito que só quem trabalha a terra conhece. As costas reclamavam de cada cerca consertada, de cada mourão fincado, de cada saco de ração carregado. O fantasma, meu cavalo branco, pisava firme na estrada de terra, levantando aquela poeira fina que gruda na pele e não sai nem com 3 banhos. Desde que perdi minha Clarice, 7 anos atrás, minha vida tinha virado isso. Trabalho duro, silêncio e o peso de uma casa vazia esperando no fim do dia. Não tinha mais ninguém. Não tinha conversa na hora do almoço. Não tinha riso de mulher ecoando pela varanda. Não tinha mais aquele cheiro de café fresco que ela fazia às 5 da tarde, quando eu voltava sujo de terra e cansaço. Só eu, o fantasma e o Rex, meu cachorro caramelo que me acompanhava desde filhote e que parecia entender meu silêncio melhor do que qualquer pessoa. A fazenda ficava nos confins de Goiás, naquela região onde a terra vermelha se mistura com o Cerrado Bravo e o silêncio é tão grande que chega a doer nos ouvidos. Não tinha vizinho perto. A propriedade mais próxima ficava a uns 8 quilômetros. Não tinha cidade por perto. A mais próxima era Porangatu, a quase 1 hora de estrada de chão batido. Tinha eu, tinha o fantasma, tinha as cercas que precisava consertar todo santo dia, o gado que precisava marcar, a roça que precisava cuidar. E tinha a memória dela, que insistia em aparecer nos lugares mais inesperados. Clarice morreu de câncer. Rápido demais para eu me preparar, devagar demais para ela não sofrer. Eu segurei a mão dela até o fim, naquela cama fria do hospital em Goiânia, longe da nossa terra, longe do lugar onde ela queria estar. Nos últimos dias, ela só pedia uma coisa: voltar para casa, ver o pôr do sol da varanda mais uma vez, ouvir o canto das cigarras, sentir o cheiro da chuva chegando. Eu prometi que a gente voltaria, mas quando voltamos, foi só o caixão. Eu e o fantasma trouxemos ela de carroça até o cemitério da fazenda. Um pedacinho de terra cercado por aroeiras, onde meu pai e minha mãe também estavam. Enterrei ela ali, debaixo de um ipê amarelo que ela adorava. E desde então, todo fim de tarde, quando passo por ali, falo com ela. Conto como foi o dia, reclamo do gado fujão, falo da chuva que não vem. Ela não responde, claro, mas eu sinto que está ouvindo. Naquela tarde, resolvi cortar caminho por uma estrada velha que quase ninguém usava mais. Era um atalho que economizava uns 20 minutos. Passava por dentro de uma propriedade abandonada, a Fazenda São João, que tinha sido leiloada uns 5 anos atrás e nunca mais teve dono fixo, e saía perto da minha cerca dos fundos. O pessoal evitava aquele trecho, diziam que era mal assombrado, que tinha acontecido morte por ali, essas histórias que o povo do interior adora inventar e aumentar. Contavam que o velho João Batista, dono antigo, tinha se enforcado num pé de jatobá quando perdeu tudo no jogo. Outros diziam que era coisa de maldição, que a terra não produzia mais nada porque tinha sangue derramado. Eu nunca liguei para essas coisas. Fantasma e medo nunca combinaram comigo. A estrada era estreita, ladeada por cercas de madeira velha, carcomidas pelo tempo e pelo sol inclemente do cerrado.
capim seco dos dois lados, amarelado, esperando a chuva que teimava em não chegar. Árvores tortas e retorcidas, que pareciam dedos de bruxa apontando para o céu. O vento fazia um barulho estranho nas folhas secas, um sussurro que não era bem sussurro. Era como se a terra estivesse respirando, como se algo antigo e cansado estivesse acordando. O fantasma pisava seguro, acostumado com aquele tipo de terreno. Eu ia no balanço dele, meio sonolento, pensando no jantar que ia ter que fazer, provavelmente arroz, feijão e uns ovos fritos, a mesma coisa de sempre. Pensando se valia a pena ligar a televisão só para ter um barulho na casa, ou se era melhor ficar no silêncio mesmo. Pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo, do jeito que a gente pensa quando está cansado demais para pensar de verdade. Foi quando o Rex travou. Ele vinha correndo na frente, como sempre fazia, farejando tudo, perseguindo lagartixas, latindo para sombras que só ele via. Mas de repente parou seco, como se tivesse esbarrado numa parede invisível. As orelhas ficaram em pé, pontudas, alertas. O corpo inteiro ficou tenso, rígido, cada músculo preparado. O rabo, que sempre abanava feliz, ficou imóvel, baixo. Não era postura de briga, não era postura de caça. Era aviso, era medo. Puxei as rédeas do fantasma. Ele bufou inquieto, as narinas dilatadas, sentindo a mesma coisa que o cachorro. Os cascos dele rasparam na terra nervosos. Eu olhei em volta devagar, tentando entender o que tinha assustado os bichos. Nada. Só o silêncio pesado da tarde e aquele vento que não parava de soprar, levantando redemoinhos de poeira na estrada. "Que foi, Rex?" Falei baixo, mais para mim mesmo do que para ele. Minha voz saiu rouca, áspera de tanto silêncio. O cachorro não latiu, não rosnou, só ficou olhando fixo para frente, para um ponto na cerca, uns 50 metros adiante, o focinho apontado, as orelhas tremendo levemente. E então eu vi. Um vulto encostado nas tábuas velhas da cerca, algo que não deveria estar ali. Um corpo. Senti o coração disparar no peito, aquela sensação estranha de quando a gente sabe que algo está errado, mas ainda não sabe o quê. Desci do cavalo devagar, as pernas meio bambas depois de horas na sela. A poeira grudava na minha garganta, seca, áspera. O Rex veio junto, cauteloso, as patas fazendo barulho mínimo na terra. Eu me aproximei, passo a passo, a mão instintivamente indo para o canivete que carregava no cinto. E aí eu vi que era uma pessoa, uma jovem. Ela estava caída de lado, o corpo todo apoiado na cerca, como se tivesse escorregado até ali e não tivesse mais forças para se levantar. O rosto virado para o chão, meio escondido pelo cabelo. Cabelo comprido e escuro, liso, grudado de suor e poeira. A roupa, um vestido simples de tecido fino, daqueles de algodão barato que vendem na feira, estava rasgada na barra, suja de terra vermelha, manchada. Os pés descalços, pequenos, rachados, sangrando em vários pontos. Parecia que ela tinha andado quilômetros sem sapato, e ao lado dela, tombado na terra seca, um pote de barro quebrado, daqueles que o pessoal usa para carregar água. A água tinha se perdido toda, deixando só uma mancha escura na poeira, já quase seca. Aquilo me apertou o peito de um jeito que eu não esperava. Não era pena. Não era só preocupação, era algo mais profundo, era raiva. Raiva de quem tinha deixado aquela menina ali, raiva do mundo que permitia que isso acontecesse. Eu me abaixei devagar, os joelhos estalando. Toquei no ombro dela com cuidado, com receio de machucá-la ainda mais. A pele estava quente demais, quente como ferro deixado no sol do meio-dia. Febre, provavelmente. Ela não respondeu. Só soltou um gemido baixo, fraco, quase inaudível, como se viesse de muito longe. A respiração era curta, irregular, custosa. O peito subia e descia com dificuldade. Aquilo não era um simples desmaio. Não era cansaço de uma caminhada longa. Era desidratação severa. Era fome, era exaustão.
Era abandono. O Rex se aproximou, o focinho encostando no rosto dela com delicadeza. Ele cheirou, investigou e então soltou um choramingo baixo, dolorido, que me partiu o coração. Não era alerta, não era desconfiança, era pedido, era súplica, como se dissesse, não deixa ela aqui, não deixa. Olhei em volta, procurando entender a situação. A estrada estava vazia, silenciosa. Nenhum som de carro, nenhum sinal de gente. Só o vento fazendo ranger as tábuas velhas da cerca, um som triste e solitário. Mas foi ali, olhando melhor, que eu vi as marcas. Marcas recentes de pneu na poeira. Rastros largos, profundos, de caminhonete ou picape. Alguém tinha parado ali, bem ali, perto da cerca. Alguém tinha ficado tempo suficiente para deixar as marcas bem fundas. E alguém tinha ido embora, sem ela. Senti um frio na espinha, mesmo com o calor ainda pesado no ar. Aquilo não foi acidente. Não foi ela que se perdeu andando. Gente tinha parado ali. Gente tinha deixado ela, de propósito. E gente podia voltar. Ajoelhei completamente e virei ela com cuidado, sustentando a cabeça. O rosto era jovem, muito jovem. Não devia ter mais que 20 e poucos anos. A pele morena queimada de sol, os lábios rachados, sangrando nos cantos. Mas foi quando vi os braços que meu sangue gelou. Marcas. Marcas antigas, algumas já cicatrizadas, outras ainda roxas. Hematomas em vários estágios de cura. E marcas de corda nos pulsos, vermelhas, em carne viva. Aquela menina não tinha só desmaiado andando. Aquela menina tinha sido quebrada, aos poucos, com maldade. Fiquei ali parado, ajoelhado na poeira, olhando para aquela jovem desmaiada e sentindo algo que eu não sentia há muito tempo. Medo. Não era medo dela. Era medo do que viria depois, do que eu estava prestes a fazer. Porque naquele momento eu sabia que tinha duas escolhas. Ou eu subia no fantasma e ia embora, fingindo que não tinha visto nada, deixando o destino fazer o que quisesse com aquela menina. Ou eu ajudava. E se eu ajudasse, minha vida ia mudar. Eu sentia isso nos ossos. O sol já estava quase sumindo no horizonte, tingindo tudo de laranja e vermelho. As sombras ficavam compridas na estrada. O vento soprava mais forte, trazendo aquele cheiro de terra seca, de mato queimado, de fim de tarde no cerrado. O Rex continuava choramingando baixinho, olhando para mim como se pedisse uma resposta. O fantasma bufava inquieto, sentindo minha hesitação. Olhei para os lados de novo. A estrada continuava vazia, mas aquelas marcas de pneu me incomodavam. Eram recentes, muito recentes. A poeira ainda não tinha assentado completamente em alguns pontos. Quem quer que tenha deixado ela ali podia ter ido embora há 1 hora, ou há 15 minutos, e podia voltar a qualquer momento. Passei a mão pelo rosto, sentindo a barba por fazer, a sujeira do dia inteiro. Minha cabeça girava. Eu não era homem de me meter em confusão. Depois que Clarice morreu, eu tinha escolhido o silêncio, o isolamento, a paz de não dever nada a ninguém e de ninguém me dever nada. Minha vida era simples, dura, mas simples, e eu gostava assim. Não tinha complicação, não tinha perigo, não tinha escolhas difíceis. Mas ali, naquela estrada esquecida, encostada naquela cerca velha, estava uma escolha que eu não podia ignorar. Eu podia sentir o peso dela. Se eu fosse embora, eu ia carregar aquela imagem para o resto da vida. Ia acordar de noite pensando nela. Ia me perguntar se ela tinha sobrevivido. Ia me perguntar se alguém tinha achado ela a tempo. Ia me perguntar se eu podia ter feito diferente. E se eu não fizesse nada, eu ia me tornar igual a quem tinha deixado ela ali. Um covarde. Um homem sem honra. Clarice sempre dizia que eu tinha um coração bom demais para esse mundo, que eu me importava demais com os outros, que isso ia me causar problema um dia. Eu sempre ria dela, dizendo que coração bom não era defeito, mas agora, olhando para aquela menina, eu entendia o que ela quis dizer. Porque um coração bom, às vezes, obriga a gente a fazer escolhas perigosas. Respirei fundo.
A decisão já estava tomada. No fundo, sempre esteve. Vamos embora, menina. Falei baixo, mais para mim mesmo. Minha voz saiu rouca, emocionada. Eu a levantei com cuidado, passando um braço por baixo dos joelhos e outro pelas costas. Ela era leve demais. Leve de um jeito que não era natural. Leve de fome, de desnutrição. O corpo dela era pele e osso. Quase não pesava nada. A cabeça caiu para o lado, apoiando no meu ombro. Ela gemeu de novo, aquele som fraco e distante, mas não acordou. Carregar ela até o fantasma foi difícil. Não pelo peso, mas porque eu estava com medo de machucá-la ainda mais. Cada movimento parecia causar dor, mesmo ela inconsciente. Quando tentei acomodá-la na cela, ela tremeu inteira, os músculos contraindo involuntariamente. O vestido rasgado mostrava mais marcas, nos ombros, nas costas. Meu estômago revirou. O fantasma se manteve firme, quieto, como se entendesse a gravidade do momento. Eu subi atrás dela, segurando firme para que não caísse. Era desconfortável, pouco seguro, mas não tinha outro jeito. Ela ficou apoiada contra mim, a cabeça caindo para o lado, o cabelo escuro balançando com o movimento do cavalo. Vamos, velho, falei para o fantasma, tocando de leve com os calcanhares. Ele começou a andar, devagar, cuidadoso. O Rex seguia ao lado, olhando para cima o tempo todo, vigiando a carga preciosa que levávamos. O sol já estava quase completamente embaixo do horizonte. A luz morria rápido, como sempre acontece no interior. Em 15 minutos ia estar escuro. E eu ainda estava a uns 3 quilômetros de casa. Foi no meio do caminho que eu ouvi um motor. Longe ainda, mas vindo na nossa direção. Meu sangue gelou. Puxei as rédeas do fantasma, fazendo ele parar. O som ficava mais alto. Era uma caminhonete pelo barulho do motor. Vinha devagar, como se estivesse procurando algo. Ou alguém. Olhei em volta desesperado. Não tinha onde esconder. A estrada era larga demais, aberta demais. Só tinha o cerrado dos lados, mas não dava tempo de entrar ali com o cavalo e a menina. Não sem fazer barulho. Não sem deixar rastro. O motor ficava mais perto. Eu conseguia ver a poeira levantando ao longe, iluminada pelos últimos raios de sol. Era uma caminhonete branca, vidros escuros. Vinha devagar, parando de vez em quando. Merda, sussurrei. Não tinha escolha. Desci do cavalo num movimento rápido, segurando a menina para que não caísse. Puxei o fantasma para dentro do cerrado, uns 10 metros para dentro da vegetação. Os galhos arranhavam meus braços, meu rosto, espinhos rasgavam a camisa. Mas eu não parava. O Rex vinha junto, silencioso pela primeira vez, como se soubesse que precisava ficar quieto. Consegui achar uma pequena depressão no terreno, um buraco onde a chuva devia juntar água. Me abaixei ali, deitando a menina no chão com cuidado e cobrindo ela com meu próprio corpo. O fantasma ficou parado atrás de um pé de murici, quase invisível na penumbra. O Rex se deitou ao meu lado, o corpo tenso. O som do motor ficou ensurdecedor. A caminhonete passou devagar pela estrada, bem onde eu tinha achado a menina. Parou. Ficou ali parada por uns 2 minutos que pareceram 2 horas. Eu consegui ouvir vozes. Homens. 2, talvez 3. Falavam alto, irritados. Tem certeza que foi aqui? Foi sim, porra. Eu vi no GPS. A localização tá marcada. Ela não tá aqui. Eu tô vendo isso, caralho. A pergunta é, pra onde ela foi? Não foi longe. Olha o estado que ela tava. Deve ter caído em algum lugar. Silêncio. O som de portas abrindo, passos na terra. Eles tinham descido. Eu prendi a respiração. A menina continuava desmaiada, graças a Deus. Se ela fizesse algum barulho agora, a gente estava perdido. Minha mão foi instintivamente para o canivete no cinto. Eu sabia que não ia adiantar nada contra homens armados. E eu tinha certeza que eles estavam armados, mas era o único que eu tinha. Tem rastro de cavalo aqui, uma voz disse, mais perto do que eu gostaria. Meu coração quase parou.
Cavalo? Que porra de cavalo? Olha aqui, ó. Marca de ferradura. Recente. Filho da puta. Alguém achou ela. Mais silêncio. Pesado. Perigoso. Liga pro patrão. Avisa que tem gente no meio. O som de um celular discando. Uma conversa baixa que eu não conseguia ouvir direito. E então ele mandou procurar. Casa por casa, se for preciso. Essa vadia não pode falar. Não pode contar nada. E se já contou? Aí a gente resolve. Do jeito que sempre resolve. As portas bateram. O motor ligou de novo. A caminhonete ficou ali parada mais um minuto. Depois seguiu devagar pela estrada, indo na direção contrária à minha casa. Graças a Deus. Eu fiquei imóvel por mais 10 minutos, depois que o som do motor sumiu completamente. Meu corpo inteiro tremia. Não de frio, de medo, de raiva, de compreensão do que eu tinha acabado de me meter. Aqueles homens não estavam procurando uma pessoa perdida. Estavam procurando uma propriedade, algo que tinha fugido, e eles iam fazer de tudo para recuperar. Quando finalmente saí do cerrado, já estava quase escuro. Coloquei a menina de volta no cavalo e segui para casa no maior silêncio possível, evitando a estrada principal, cortando por dentro da minha própria propriedade. Cada barulho me assustava, cada sombra parecia uma ameaça. Quando finalmente cheguei em casa, a lua já estava alta. Acendi só uma lamparina, sem luz elétrica para não chamar atenção. Levei a menina para o quarto de hóspedes, o quarto que tinha sido do meu filho, que tinha ido embora para a cidade há anos e nunca mais voltou. Deitei ela na cama, cobri com um lençol limpo. Fui buscar água. Molhei um pano e passei no rosto dela, devagar, limpando a poeira, o suor seco. Molhei os lábios dela com cuidado. Ela engoliu instintivamente, mesmo inconsciente. Bom sinal. Sentei na cadeira ao lado da cama e fiquei ali, olhando para ela na luz fraca da lamparina. Tão jovem, tão machucada. E agora, minha responsabilidade. Que eu fiz, Clarice? Sussurrei pro vazio. Que eu fui fazer? Mas no fundo eu sabia. Eu tinha feito a única coisa que um homem de bem podia fazer. Tinha ajudado. E agora ia ter que lidar com as consequências. Passei a noite toda acordado, sentado naquela cadeira, ouvindo cada barulho lá fora. O Rex ficou na porta, montando guarda. O fantasma no curral, inquieto. E eu ali, vigiando uma menina que eu não conhecia, que eu não sabia nem o nome, mas que de alguma forma tinha se tornado minha responsabilidade. Quando o dia começou a clarear, eu entendi a verdade completa. Ao tirá-la daquela estrada, eu não tinha só salvado uma vida. Eu tinha cruzado uma linha, tinha entrado numa guerra que não era minha. E não tinha mais volta. A primeira luz do dia entrou pela fresta da janela como uma lâmina fina, cortando a penumbra do quarto. Eu não tinha dormido, nem um minuto. Cada barulho lá fora, o vento nas árvores, o mugido distante do gado, o canto do galo, me fazia pular da cadeira, a mão indo para o canivete. O Rex tinha passado a noite inteira deitado na porta, as orelhas em pé, alerta. De vez em quando ele rosna baixinho, olhando para a janela, e meu coração disparava. A menina não tinha acordado. Continuava ali, imóvel, respirando devagar. Eu tinha conseguido dar um pouco d'água para ela durante a noite, molhando os lábios, deixando algumas gotas escorrerem. Ela engolia reflexivamente, mas não abria os olhos. A febre tinha diminuído um pouco. Ou pelo menos era isso que eu queria acreditar. Quando o sol nasceu de verdade, pintando o quarto de dourado, eu me levantei da cadeira. As costas reclamaram, as pernas estavam dormentes. Fui até a janela e olhei lá fora com cuidado, escondido atrás da cortina velha. Minha propriedade parecia normal. O curral, o galinheiro, a horta pequena que eu mantinha mais por teimosia que por necessidade. O fantasma pastava tranquilo perto do bebedouro. Tudo parecia em paz, mas eu sabia que era ilusão. Aqueles homens iam voltar.
Era só questão de tempo. Fui até a cozinha, acendi o fogão a lenha e coloquei água para ferver. Precisava de café, precisava clarear a cabeça. Enquanto a água esquentava, olhei pela janela da frente. A estrada que levava à minha casa era longa, de terra batida, com cerca de 2 quilômetros até chegar na estradona principal. Dava para ver quem estava chegando de longe. Isso era bom. Me dava tempo de reagir. Mas também significava que eles podiam me ver de longe, podiam me vigiar sem eu saber. O café ficou pronto. Tomei uma caneca inteira, quente, amargo, sem açúcar. Precisava manter a cabeça funcionando. Precisava pensar. Mas antes de qualquer coisa, precisava cuidar da menina. Preparei um caldo ralo de fubá com um pouco de sal. Era o que tinha. Não dá para dar comida pesada para quem passou fome. Clarice sempre dizia isso. Quando o corpo está fraco demais, a comida forte pode matar tanto quanto a falta dela. O caldo tinha que ser leve, quente, fácil de engolir. Voltei para o quarto com a caneca fumegante. A menina continuava na mesma posição, mas alguma coisa tinha mudado. A respiração estava diferente, menos fraca, mais presente. Me aproximei devagar, coloquei a caneca na mesinha de cabeceira e me sentei na beira da cama. "Menina", chamei baixinho. "Você consegue me ouvir?" Nada. Toquei no ombro dela de leve. "Menina, você precisa tomar um pouco de água. Um pouco de caldo. Você tá fraca demais." Os dedos dela se mexeram. Só um pouquinho, mas se mexeram. Encorajado, continuei. "Eu não vou machucar você. Eu só quero ajudar. Você tá segura aqui." Foi quando ela abriu os olhos. Devagar, com dificuldade. Como se as pálpebras pesassem toneladas. Os olhos eram castanhos, quase pretos, fundos, carregados de um cansaço que ia muito além do corpo. Ela me olhou sem entender onde estava, quem eu era, o que estava acontecendo. E então o pânico tomou conta. Ela tentou se levantar num movimento brusco, mas o corpo não obedeceu. Caiu de volta no colchão, com um gemido de dor. Os olhos arregalaram, cheios de medo, procurando uma saída. As mãos tremiam, tentando se defender de algo que só ela via. "Calma", falei levantando as mãos, mostrando que estava desarmado. "Calma, menina, você está segura. Ninguém vai te machucar aqui." Ela tentou falar, mas a voz não saiu. Só um som rouco, arranhado. A garganta devia estar em carne viva de tanta sede. Peguei o copo d'água que tinha deixado na mesinha e ofereci para ela. "Água", disse. "Toma devagar." Ela olhou para o copo como se fosse uma armadilha, como se aquilo pudesse ser veneno. Os olhos iam de mim para o copo, do copo para a porta, da porta para a janela, procurando, calculando, decidindo se podia confiar. "Por favor", insisti, mantendo a voz calma, baixa. "Você precisa beber. Você passou a noite inteira desidratada." Lentamente, com a mão tremendo tanto que eu achei que ia derrubar tudo, ela pegou o copo. Levou até os lábios. Tomou um gole pequeno. Depois outro e outro. E quando percebeu que era água de verdade, que não tinha nada de errado, ela bebeu tudo de uma vez, desesperada. "Devagar", avisei. "Devagar, senão vai passar mal." Mas era tarde. Ela já tinha bebido tudo. Tossiu, engasgou, o corpo todo se contraindo. Eu segurei ela pelos ombros, ajudando a sentar, dando tapinhas leves nas costas. Ela se encolheu com o toque, como se esperasse pancada em vez de ajuda. Isso me partiu o coração. Quando a tosse passou, ela ficou sentada, abraçada nos próprios joelhos, tremendo. Não de frio, de medo, de trauma, de tudo que tinha passado e que eu não fazia ideia do que era. "Meu nome é Antônio", falei, sentando na cadeira de novo, dando espaço para ela. "Essa é minha casa, minha fazenda. Ontem de tarde eu te achei desmaiada na estrada velha. Trouxe você para cá. Tá segura." Ela me olhou, mas não falou nada. Os olhos continuavam atentos, desconfiados, assustados. "Você lembra do que aconteceu?" perguntei. Silêncio, mas vi algo passar pelos olhos dela. Memória, dor, medo.
Tá bem, disse. Você não precisa falar agora. Mas eu preciso que você saiba uma coisa. Os homens que te deixaram lá, eles voltaram. Passaram procurando por você ontem de noite. Eu estava escondido no cerrado com você. Ouvi eles conversando. Eles vão continuar procurando. Ela fechou os olhos com força, como se quisesse desaparecer. Uma lágrima escorreu pelo rosto sujo, deixando um rastro limpo na poeira que ainda grudava na pele. Eu não vou entregar você, prometi. Mas também não sei quanto tempo consigo esconder. Eles sabem que alguém te achou. Viram as marcas do meu cavalo. Se eles vierem aqui procurar, eu não sei se consigo proteger a gente. Finalmente ela falou. A voz saiu fraca, quebrada, mas saiu. Por quê? Por que o quê? Por que você me ajudou? Os olhos me encararam, cheios de uma tristeza tão grande que parecia não caber naquele corpo pequeno. Por que não me deixou lá? Fiquei sem resposta por um momento. Como explicar? Como colocar em palavras algo que eu mesmo não entendia completamente? Porque era a coisa certa a fazer. Respondi simples assim. A coisa certa. Ela repetiu, amarga. A coisa certa vai te matar. Pode ser, admiti. Mas pelo menos vou morrer sabendo que tentei, que não fui covarde. Ela me olhou por um longo tempo, como se tentasse entender que tipo de homem eu era, como se tentasse decidir se podia confiar. E então, devagar, ela desabou. Começou a chorar. Não era choro bonito de filme, era choro feio, desesperado, de quem segurou tudo por tempo demais. Os ombros chacoalhavam, o corpo inteiro tremia. Eu não sabia o que fazer. Não sou bom com choro. Clarice sempre foi melhor nisso. Ela sabia o que dizer, como confortar. Eu só ficava ali desajeitado, sem saber onde colocar as mãos. Mas dessa vez, eu me levantei e me sentei na beirada da cama, mantendo distância, mas mostrando que eu estava ali. Desculpa, ela conseguiu dizer entre soluços. Desculpa, eu não queria, eu não... Você não tem nada que pedir desculpa. Falei firme. Nada disso é culpa sua. Nada. Ela continuou chorando por mais uns 5 minutos. Depois o choro foi diminuindo, se transformando em soluços, depois em silêncio. Ela limpou o rosto com as mãos, deixando mais sujeira que limpeza. Você tem nome? Perguntei. Ela hesitou, como se até o nome fosse perigoso de revelar. Mas finalmente respondeu. Maria. Meu nome é Maria. Maria. Repeti. Tá bom. Maria, você precisa comer alguma coisa. Fiz um caldo leve, nada pesado, só para dar força. Ela olhou para o caldo fumegante na caneca e fez que sim com a cabeça. Ofereci a caneca e ela pegou, mais firme dessa vez. Tomou devagar em goles pequenos. Vi a cor voltando um pouco para o rosto. Não muito, mas um pouco. Quantos anos você tem? Eu perguntei. 22. 22. Quase a idade que meu filho teria se tivesse ficado. A vida inteira pela frente. E já tão destruída. De onde você é? Ela olhou para a janela, para os primeiros raios de sol iluminando o cerrado lá fora. Tocantins, cidade pequena perto de Araguaína. Nem sei se você conhece. Conheço a região, disse. Fica longe daqui, uns 300 quilômetros. 300 quilômetros, ela repetiu, como se fosse uma distância impossível. Eu andei tanto... Perdi a conta de quantos dias, quantas semanas. Como você foi parar aqui? O rosto dela fechou. As mãos apertaram a caneca. Eu não posso contar. Se eu contar, você vai querer me mandar embora. Vai ter medo. Maria. Falei sério. Eu já tenho medo. Desde ontem que eu tô com medo. Mas não vou te mandar embora. Você me conta ou não, tanto faz. Mas se você contar, talvez eu consiga ajudar melhor. Entender o que a gente está enfrentando. Ela me olhou nos olhos, procurando mentira. Procurando falsidade. Não achou. Respirou fundo, como se tivesse reunindo coragem. Eu fui sequestrada, disse, a voz saindo num fio. Há 4 meses. Tava voltando do trabalho, de noite. Uma van parou do meu lado. 3 homens.
Me pegaram na rua mesmo, na frente de todo mundo. Ninguém fez nada. Ninguém ajudou. Senti o estômago revirar. Me levaram para uma fazenda, longe, no meio do nada. Tinha outras meninas lá, 6, 7. Eu perdi a conta. Todas novas, todas assustadas. Ela parou, a voz falhando. Eles faziam a gente trabalhar. Trabalhar de dia na roça, sem parar, sem descansar. E de noite... Ela não precisou terminar. Eu entendi. Entendi e quis vomitar. Consegui fugir há 3 dias. Continuou. Uma das guardas esqueceu o portão aberto. Foi só 5 minutos, mas eu vi e corri. Corri sem olhar para trás. Peguei um pote de água e corri. Andei de noite, escondi de dia, comi o que achava no mato, bebi de córrego, até que a água acabou, até que as forças acabaram. E aí você me achou. E os homens que passaram na estrada ontem... Comecei. São deles, ela confirmou. Ou trabalham para eles. Eles não vão desistir. Nunca desistem. Eu vi acontecer com outras meninas que tentaram fugir. Eles sempre acham. Sempre. Quem é o dono dessa fazenda? Perguntei, já sabendo que não ia gostar da resposta. Um homem poderoso, muito poderoso, político ou fazendeiro rico, não sei. Mas a polícia não faz nada. Os guardas falavam que ele pagava todo mundo. Delegado, juiz, prefeito, todo mundo. Merda, merda, merda. Por isso eu disse... Ela olhou para mim com aqueles olhos cansados. A coisa certa vai te matar. Você devia ter me deixado lá. Agora você está no meio. E eles não perdoam. Respirei fundo. Passei a mão pelo rosto, sentindo o peso da situação cair em cima de mim como uma pedra. Mas quando olhei para ela, para aquela menina destruída sentada na minha cama, comendo caldo ralo como se fosse a melhor refeição do mundo, eu soube que tinha feito a escolha certa. Então a gente vai ter que ser mais esperto que eles, disse. O silêncio da manhã foi quebrado pelo som distante de um motor. Meu corpo inteiro ficou em alerta instantaneamente, cada músculo tenso, cada sentido aguçado. Maria também ouviu. Vi o terror tomar conta do rosto dela, a pele empalidecendo, as mãos começando a tremer de novo. Ela largou a caneca na cama, o resto do caldo derramando no lençol, e se encolheu contra a parede, os joelhos contra o peito, tentando se fazer menor, invisível. Eles voltaram, ela sussurrou, a voz carregada de pânico. Eles voltaram. Eu sabia que iam voltar. Me levantei rápido, fui até a janela com cuidado, me mantendo escondido atrás da cortina. Dava para ver a estrada ao longe, aquela linha vermelha de terra batida cortando o cerrado. Uma nuvem de poeira subia no ar e embaixo dela, vindo devagar, uma caminhonete branca. A mesma de ontem. Vidros escuros, lataria limpa demais para ser de fazendeiro que trabalha de verdade. Era caminhonete de gente com dinheiro, gente que não se suja, fica quieta. Ordenei, mantendo a voz baixa, mas firme. Não faz barulho, não sai desse quarto. Entendeu? Ela fez que sim com a cabeça, os olhos arregalados de medo. Saí do quarto, fechando a porta devagar. O Rex já estava na sala, rosnando baixo, o pelo do pescoço eriçado. Ele sentia o perigo. Animais sempre sentem antes da gente. Coloquei a mão na cabeça dele fazendo um carinho rápido. Quieto, velho, pedi. Agora não é hora de latir. Fui até a cozinha, lavei a caneca que tinha usado para o café, sequei, guardei. Precisava que tudo parecesse normal. Precisava que não tivesse nenhum sinal de que tinha outra pessoa na casa. Olhei em volta, tinha 2 canecas na pia. Lavei as 2, sequei, guardei. O pote de fubá estava aberto na mesa. Fechei, guardei. As marcas de lama no chão da entrada. Limpei rápido com um pano úmido. O motor ficava mais alto. Eles estavam chegando. Respirei fundo, tentando acalmar o coração que batia descompassado no peito. Precisava parecer normal. Precisava parecer que era só mais um dia comum na fazenda. Um dia onde eu tinha acordado cedo, tinha tomado café e estava me preparando para a lida.
Saí pela porta da frente, deixando ela entreaberta. O sol já estava alto, queimando. O calor subia da terra em ondas visíveis. As cigarras cantavam estridentes, aquele som ensurdecedor que é trilha sonora do cerrado. Me encostei na varanda, acendi um cigarro que tinha parado de fumar há 2 anos só para ter alguma coisa nas mãos, algum motivo para estar ali parado. A caminhonete parou no meio do terreiro, levantando uma nuvem de poeira vermelha que demorou para assentar. 2 homens desceram. O motorista era alto, muito alto. Devia ter uns 2 metros de altura. Moreno, forte, com aquele tipo de corpo de quem malha e usa bomba. Usava óculos escuros espelhados, camiseta preta apertada, calça jeans e bota. No cinto, bem visível, uma pistola. O outro era menor, mais velho, devia ter uns 50 anos. Careca, barrigudo, mas com braços grossos de quem já foi forte. Também tinha arma no cinto. Também usava óculos escuros. Eles não eram policiais. Policiais do interior não andam assim. Eles eram capangas, jagunços modernos. Bom dia, cumprimentei, mantendo a voz tranquila, como se receber visita armada fosse rotina. O alto não respondeu. Ficou parado do lado da caminhonete, os braços cruzados, me olhando. O velho veio andando na minha direção, devagar, examinando tudo. O curral, o galinheiro, a casa, como se estivesse catalogando mentalmente cada detalhe. Bom dia, ele finalmente respondeu. A voz era grossa, arrastada, com sotaque que eu não conseguia identificar. Não era daqui. Desculpa incomodar tão cedo. Sem problema, disse, dando uma tragada no cigarro. Aqui a gente acorda com as galinhas mesmo. Ele sorriu, mas não tinha calor no sorriso. Era sorriso de negócios, de alguém acostumado a conseguir o que quer. O senhor é o dono aqui? Sou. Antônio Ferreira. E vocês são? Eu sou João, aquele ali é o Marcão, apontou para o grandalhão. A gente está procurando uma pessoa. Uma moça, jovem, cabelo comprido e escuro, devia estar por aqui ontem. Ontem? Fingi pensar. Não vi ninguém ontem. Passei o dia todo trabalhando na cerca dos fundos. Não recebi visita. João deu alguns passos, se aproximando mais. Conseguia sentir o cheiro de cigarro caro nele, de perfume importado. Gente com dinheiro. Ela pode não ter vindo até aqui. Pode ter desmaiado na estrada, ou estar escondida em algum lugar da propriedade. A gente está muito preocupado. Ela é especial pra gente. Especial como? Perguntei, mantendo a expressão neutra. Ela tem problema de cabeça. João bateu no próprio crânio com o dedo. Sabe como é. Às vezes foge, fica confusa, não sabe onde está. A família está desesperada. O pai dela pediu pra gente procurar. Mentira. Tudo mentira. Dava para ver nos olhos dele, na postura, no jeito que ele não me olhava direito quando falava. Entendo, disse. Que situação difícil. Mas não vi ninguém por aqui. Se eu vir, mando avisar. Vocês têm telefone? Tem. Ele tirou um cartão do bolso, daqueles de gráfica boa, papel grosso. Entregou para mim. Estava escrito só um nome, João Silva, e um número de celular. Nada mais. Nem empresa, nem função. Nada. Qualquer coisa liga. A qualquer hora. Tem recompensa boa para quem ajudar a gente a encontrar ela. Quanto? Perguntei, porque era o que um fazendeiro interessado perguntaria. 5.000, ele disse sem pestanejar. Em dinheiro, na hora. 5.000 reais para entregar uma menina. 5.000 reais para assinar a sentença de morte dela, porque era isso que ia acontecer. Eu sabia. Eles sabiam que eu sabia, mas continuávamos naquele jogo de faz de conta. É bastante dinheiro, comentei. É uma moça muito especial, João repetiu. E o pai dela tem condições. Quer a filha de volta, custe o que custar. Marcão, que tinha ficado quieto até então, começou a andar pelo terreiro, olhando para tudo. Muito atento. Foi até o curral. Olhou o fantasma que pastava tranquilo. Depois foi até a lateral da casa,
onde tinha a janela do quarto onde Maria estava escondida. Meu coração acelerou, mas eu não podia demonstrar. Não podia fazer nada que parecesse suspeito. Bonito cavalo, Marcão finalmente falou. A voz dele era surpreendentemente aguda para um homem daquele tamanho. É o único que o senhor tem? É, confirmei. Fantasma, tá comigo há 15 anos. Fantasma, ele repetiu, como se gravasse o nome. Nome interessante. Minha falecida esposa que escolheu, expliquei. Ele aparecia e sumia na neblina da madrugada. Daí o nome. Sua esposa faleceu? João perguntou com falsa preocupação. Meus sentimentos. Faz 7 anos, disse. Já passou. Não tinha passado. Nunca ia passar. Mas isso não era assunto deles. Marcão voltou para o lado de João. Sussurrou alguma coisa que eu não conseguia ouvir. João assentiu. Depois voltou a atenção para mim. O senhor se importa se a gente der uma olhada pela propriedade? Só para ter certeza que ela não está escondida em algum lugar desmaiada, precisando de ajuda? Era um pedido, mas não era. Era uma ordem disfarçada de pedido. Se eu negasse, ia levantar suspeita. Se eu aceitasse, eles podiam achar Maria. Eu estava numa sinuca de bico. Claro, disse, tentando parecer prestativo. Fiquem à vontade. A propriedade é grande, tem bastante cerrado fechado. Se ela está por aí desmaiada mesmo, vai precisar de ajuda para achar. Querem que eu vá junto? Não precisa. João sorriu aquele sorriso falso de novo. A gente não quer tomar seu tempo. Sei que fazendeiro tem muito trabalho. A gente só dá uma volta rápida e depois vai embora. Tá bom, concordei. Vou terminar meu café então. Qualquer coisa me chamem. Voltei para dentro da casa com as pernas bambas, tentando não correr, tentando parecer calmo. Assim que fechei a porta, respirei fundo. Merda, merda. Eles iam revistar tudo. E se achassem Maria? O que eu ia fazer? Enfrentar 2 homens armados com um canivete? Fui correndo para o quarto. Maria estava exatamente onde eu tinha deixado, encolhida no canto, tremendo. Quando me viu, os olhos se encheram de lágrimas. Eles estão aqui, sussurrei. Vão revistar a propriedade. Você não pode ficar aqui. Onde eu vou? Ela perguntou desesperada. Pensei rápido. A casa tinha 3 quartos. A cozinha, a sala, o banheiro. Nenhum lugar era seguro. Eles iam revistar tudo. Precisava esconder ela em algum lugar que eles não pensassem em procurar. Vem! Estendi a mão. Ela levantou com dificuldade, o corpo ainda fraco. A segurei pelo braço, ajudando. Saímos do quarto em silêncio. Pela janela da sala, dava para ver os 2 homens andando na direção do curral distantes. Tínhamos poucos minutos. Levei Maria para a cozinha, abri um alçapão que tinha no chão, escondido embaixo de um tapete velho. Era uma despensa subterrânea que meu pai tinha construído décadas atrás, para guardar mantimentos longe do calor. Fazia anos que eu não usava. Estava cheia de teia de aranha, escuro, apertado. Ali embaixo, disse. Maria olhou para o buraco escuro e engoliu seco. Tem aranha? Provavelmente, admiti. Mas também tem segurança. É temporário. Assim que eles forem embora, eu te tiro. Ela desceu a escadinha de madeira com dificuldade, desaparecendo na escuridão. Fechei o alçapão, coloquei o tapete de volta, arrastei a mesa por cima. Olhei em volta. Parecia normal. Ninguém ia imaginar que tinha um porão ali. Voltei para o quarto dela, arrumei a cama, abri a janela para ventilar. Peguei a caneca que tinha caído, limpei o caldo derramado. Guardei tudo. Quando terminei, o quarto parecia que não tinha sido usado há meses. Saí para a varanda de novo. Acendi outro cigarro. As mãos tremiam. Tinha demorado quanto tempo? 5 minutos, 10. Os homens ainda estavam longe, procurando pelo cerrado. Esperei. Cada segundo era uma tortura. Cada som me fazia pular. O Rex estava deitado na varanda, mas continuava tenso, atento. Ele também sentia o perigo. Depois de uns 20 minutos, que pareceram 20 horas, os 2 voltaram. Marcão vinha na frente, João atrás. Chegaram perto da varanda.
a poeira grudando nas botas. Encontraram alguma coisa? Perguntei, tentando parecer interessado. Não, João disse, contrariado. Nada, nem sinal dela. Que pena, falei. Espero que encontrem logo. Deve ser desesperador para a família. João me olhou por um longo tempo. Aquele tipo de olhar que tenta ler a alma da pessoa, tentando ver se eu estava mentindo, tentando encontrar alguma falha. O senhor tem certeza absoluta que não viu nada ontem? Ele perguntou de novo, devagar, enfatizando cada palavra. Nenhum movimento estranho, nenhum barulho, nada. Tenho certeza. Menti, olhando direto nos olhos dele. Passei o dia inteiro trabalhando. Voltei para casa no fim da tarde, jantei, dormi. Rotina de sempre. Ele continuou me encarando. Depois olhou para o Marcão. Alguma coisa passou entre eles. Um acordo silencioso. Uma decisão. Tá bom, João finalmente disse. A gente vai indo. Mas vamos continuar procurando pela região. Se o senhor vir qualquer coisa mesmo, liga pra gente. Lembra R$ 5.000. É dinheiro bom. Pode deixar. Prometi. Se eu vir, aviso na hora. Eles voltaram para a caminhonete. Subiram. O motor roncou. Mas antes de ir embora, João abaixou o vidro e gritou. Ah, seu Antônio, só mais uma coisa. Meu coração quase parou. Sim, cuidado andando pela estrada de noite. Anda tendo assalto por aqui. Gente perigosa. O senhor mora sozinho, né? Seria uma pena se acontecesse alguma coisa. Não era aviso. Era ameaça. Vou ter cuidado, respondi, a voz firme apesar do medo. A caminhonete foi embora, levantando poeira. Fiquei ali parado, vendo ela sumir na curva da estrada. Só quando o som do motor desapareceu completamente, eu me mexi. Corri para a cozinha, tirei a mesa, o tapete, abri o alçapão. Maria estava encolhida lá embaixo, chorando baixinho. Já foram? Avisei. Pode subir. Ela subiu trôpega, o rosto sujo de terra e teia de aranha. Assim que saiu, desabou no chão da cozinha, tremendo. Eles vão voltar, ela disse entre soluços. Eles não acreditaram. Vão voltar e vão nos matar. Vão matar os dois. Eu me abaixei ao lado dela, coloquei a mão no ombro. Não vão. A gente não vai deixar. Mas no fundo, eu sabia que ela tinha razão. Eles iam voltar. E da próxima vez não iam pedir licença. O resto daquele dia passou num silêncio pesado, carregado de tensão. Maria não quis sair do quarto. Ficou sentada na cama, abraçada nos joelhos, olhando para a parede como se conseguisse ver através dela os perigos que nos cercavam. Eu tentei fazê-la comer alguma coisa. Arroz simples, um ovo cozido, mas ela mal tocou na comida. O medo tinha matado qualquer vestígio de apetite. Passei a tarde inteira preparando a casa para um cerco que eu sabia que viria. Verifiquei todas as janelas, testei todas as trancas. A maioria estava frouxa, velha, corroída pelo tempo e pela umidade. Passei horas consertando, reforçando com pedaços de madeira e pregos que achei no galpão. A porta da frente ganhou uma trave adicional, grossa, de madeira de lei que tinha sobrado da última reforma. Se alguém quisesse entrar pela força, ia ter trabalho. Lá fora, o Rex patrulhava o terreiro incansavelmente. Ele sentia a mudança no ar, na minha postura, no jeito que eu me movia pela casa. Cachorros sempre sabem quando algo está errado. Ele ia de um lado para o outro, farejando, investigando cada sombra, cada movimento do vento. De vez em quando parava e olhava para a estrada, as orelhas em pé, como se ouvisse algo que eu não conseguia ouvir. Quando o sol começou a se pôr, pintando o cerrado de laranja e vermelho, eu peguei meu rifle velho que ficava guardado no armário do meu quarto. Era um calibre 22, herdado do meu pai, que tinha herdado do pai dele. Não era arma de guerra. Não ia parar um homem determinado. Mas era melhor que nada. Limpei, olhei, carreguei. As mãos tremiam enquanto colocava as balas. Fazia anos que eu não pegava naquela arma. Desde antes de Clarice morrer. Ela odiava a arma. Dizia que atraía violência, que chamava morte. Talvez ela estivesse certa.
Quando terminei, guardei o rifle debaixo da cama ao alcance rápido. Peguei também uma faca grande de cozinha, daquelas de cortar carne, e coloquei na mesa de cabeceira. Cada preparação me fazia sentir mais paranoico, mas também mais seguro. Se eles voltassem, eu não ia estar completamente indefeso. À noite, fiz janta simples, feijão tropeiro, um pedaço de linguiça que tinha na geladeira, farinha. Levei um prato para o quarto de Maria. Ela continuava na mesma posição, como se não tivesse se mexido o dia inteiro. Você precisa comer, disse, colocando o prato na mesinha. Não adianta nada eu te proteger se você morrer de inanição. Ela olhou para o prato, depois para mim. Como você consegue comer, sabendo que eles podem voltar a qualquer momento? Porque eu preciso de força, respondi. E você também. A gente não pode lutar de estômago vazio. Lutar. Ela repetiu a palavra com amargura. A gente não tem como lutar contra eles. São muitos, são fortes, são armados e têm proteção da polícia, dos políticos, de todo mundo que importa. Talvez, admiti, mas a gente não vai simplesmente deitar e morrer, não sem tentar. Ela pegou o garfo com mão trêmula e começou a comer devagar, mecanicamente. Não era fome, era obediência, era reconhecer que eu tinha razão. Enquanto ela comia, me sentei na cadeira e fiquei olhando pela janela. A noite caía rápido no cerrado. Em meia hora estava completamente escuro. Sem luz de poste, sem luz de cidade distante, só o negrume absoluto quebrado apenas pela luz fraca da lua crescente. Era bonito e aterrorizante ao mesmo tempo. Qualquer um podia se aproximar da casa sem ser visto. Qualquer som podia ser o vento nas árvores ou alguém se esgueirando pelo terreiro. Antônio, Maria disse, me tirando dos pensamentos. Sim? Por que você está fazendo isso? De verdade. Não me dá aquela resposta de porque era a coisa certa. Eu quero saber o motivo verdadeiro. Você não me conhece. Eu sou ninguém para você. Por que arriscar sua vida, sua casa, tudo que você tem? Fiquei em silêncio por um longo tempo, procurando a resposta certa, a resposta honesta. Quando finalmente falei, as palavras saíram devagar, carregadas de um peso que eu carregava há anos. Quando minha esposa estava morrendo no hospital, ela me fez prometer uma coisa. Não era sobre ela. Não era sobre o funeral ou onde enterrar, nada disso. Ela me fez prometer que eu não ia me transformar num fantasma. Que eu não ia me enterrar vivo nessa fazenda, esperando a morte chegar. Respirei fundo, a voz falhando um pouco. Mas foi exatamente isso que eu fiz. Esses últimos 7 anos eu só existi. Não vivi. Acordava, trabalhava, comia, dormia, repetia, sem propósito, sem significado, sem nada. Eu virei o nome do meu cavalo, fantasma, presente mais ausente, vivo mais morto. Olhei para ela e vi que ela estava me encarando, realmente ouvindo. Quando eu te vi naquela estrada desmaiada, abandonada, eu vi uma escolha. Pela primeira vez em 7 anos, eu vi uma escolha que importava, que significava alguma coisa. Se eu passasse direto, se eu te deixasse ali, eu ia estar confirmando que eu realmente sou um fantasma. Um homem sem coragem, sem honra, sem alma. Mas ao te ajudar, continuei, ao te trazer para cá, ao te proteger, eu estava fazendo uma escolha de voltar a viver, de voltar a importar, de voltar a ser humano. Não é só sobre você, Maria, é sobre mim também, é sobre não morrer antes de morrer. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, processando minhas palavras. Então, pela primeira vez desde que acordou, ela sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. Clarice tinha razão, ela disse. Você tem um coração bom demais para esse mundo. Foi exatamente isso que ela disse. Confirmei, sentindo os olhos marejarem. Ficamos ali, em silêncio confortável, até ela terminar de comer. Peguei o prato vazio, desejei boa noite e fui para o meu quarto. Mas eu sabia que não ia dormir. Não de verdade.
Deitei na cama vestido, com as botas ainda nos pés, o rifle ao alcance da mão. O Rex se deitou no chão ao lado da cama, também em alerta. As horas passaram devagar, pesadas. Cada rangido da casa me fazia abrir os olhos. Cada som lá fora, o vento, um galho quebrando, o mugido distante do gado, me deixava tenso. Devia ser meia-noite quando ouvi o Rex rosnar. Baixo, gutural, perigoso. Me levantei num pulo, pegando o rifle. Fui até a janela, me escondendo atrás da cortina. Lá fora, no terreiro iluminado apenas pela lua, conseguia ver vultos. 3, talvez 4, se movendo devagar, cautelosamente, na direção da casa. Meu coração disparou. Eles tinham voltado, e dessa vez não vinham pedir permissão. Corri para o quarto de Maria. Ela estava acordada. Provavelmente não tinha dormido também. Quando me viu com o rifle, entendeu tudo. Eles voltaram. Não era pergunta. Era confirmação. Sim, você vai pro porão de novo, agora. E você? Eu vou ganhar tempo, vou fazer o que for preciso. Levei ela correndo para a cozinha, abri o alçapão. Dessa vez, ela desceu sem hesitar. Antes de fechar, segurei a mão dela por um segundo. Não importa o que você ouvir, não sai daí, entendeu? Não importa o quê. Ela fez que sim, os olhos cheios de lágrimas e medo. Fechei o alçapão, recoloquei tudo no lugar. Voltei correndo para a sala. Os vultos estavam mais pertos. Conseguia ver melhor agora. Eram 4 homens, todos armados, todos se movendo com a precisão de quem fez isso muitas vezes. Eles não vinham pela porta da frente. Estavam se espalhando, cercando a casa. Apaguei todas as luzes, deixei a casa na escuridão completa. Conhecia cada canto, cada móvel, cada tábua do chão que rangia. Eles não. Isso me dava vantagem. Pequena, mas era alguma vantagem. Me posicionei atrás do sofá na sala, o rifle apontado para a porta. O Rex veio se deitar ao meu lado rosnando baixo. Eu podia sentir o corpo dele tremendo de tensão, pronto para atacar. Quieto, velho, sussurrei. Ainda não. Então ouvi. Passos na varanda. Alguém testando a maçaneta da porta, encontrando resistência. Uma voz baixa, sussurrando algo que não conseguia entender. Mais passos. Eles estavam indo para trás da casa. Mudei de posição rapidamente, indo para a cozinha, me escondendo atrás da mesa. Dali conseguia ver a porta dos fundos. Vi a maçaneta girando devagar. A porta estava trancada, mas a fechadura era velha. Não ia aguentar muito. Então aconteceu. Um golpe forte. A porta estremeceu. Outro golpe. A madeira começou a rachar. No terceiro golpe, a porta se abriu com estrondo, batendo na parede. Um homem entrou, grande, armado, lanterna na mão. A luz varreu a cozinha. Eu me abaixei, escondido pela mesa. Ele deu mais alguns passos para dentro. Outro homem entrou atrás dele. Tem ninguém aqui, um deles disse. Continua procurando. Outro respondeu. Ela tem que estar aqui. O velho mentiu, tenho certeza. Eles começaram a se separar. Um foi para o corredor que levava para os quartos. Outro ficou na cozinha, investigando. A lanterna dele passou por cima da mesa, quase me iluminando. Prendi a respiração. Então o Rex atacou. Ele saiu da sala como um projétil, latindo alto, feroz, se jogando na perna do homem que estava na cozinha. O cara gritou, surpreso, desequilibrado. A lanterna caiu no chão, rolando. Na confusão de luz e sombra, levantei com o rifle erguido. Saiam da minha casa! Gritei, a voz trovejando na cozinha. O homem que o Rex tinha atacado conseguiu se livrar do cachorro com um chute violento. O Rex ganhou, bateu na parede. O homem puxou a arma. Eu não pensei, só reagi. Apertei o gatilho. O estampido do rifle foi ensurdecedor no espaço fechado. O tiro pegou o homem no ombro. Ele gritou, caindo para trás. A arma dele disparou também, o tiro acertando o teto. Lascas de madeira choveram. Tem gente armado aqui! O homem gritou para os outros. Ele atirou em mim! Tudo virou caos. Passos correndo. Gritos. Mais tiros.
buracos se abrindo nas paredes. Eu me joguei no chão, rastejando, tentando sair da cozinha. Precisava de cobertura melhor, precisava de vantagem. Consegui chegar no corredor. Mais tiros. A casa inteira parecia estar desabando. Consegui entrar no meu quarto, fechei a porta, empurrei a cômoda contra ela. Não ia segurar muito, mas ia ganhar segundos preciosos. Pela janela do quarto vi o fantasma no curral, apavorado, tentando pular a cerca. Vi também, ao longe na estrada, faróis de outro carro chegando. Reforço. Eles tinham chamado reforço. Estávamos cercados. Superados em número, superados em armas, e era só questão de tempo até eles entrarem, até acharem Maria, até acabar com tudo. Mas então ouvi algo que mudou tudo. Sirene. Longe ainda, mas vindo na nossa direção. Sirene de polícia. Os tiros pararam. Vozes lá fora, agora confusas, preocupadas. Polícia! Alguém chamou a polícia! Não fomos nós, porra! Então quem foi? Não importa. Vamos sair daqui. Rápido. Passos correndo. Portas de carro batendo. Motores ligando. As caminhonetes foram embora em alta velocidade, levantando poeira, desaparecendo na noite. A sirene ficava mais alta. Em poucos minutos, 2 viaturas da polícia militar pararam no terreiro. 4 policiais desceram, armas em punho, lanternas iluminando tudo. Saí do quarto devagar, as mãos para o alto, o rifle no chão. Não atira, gritei. Eu sou o dono da casa. Os policiais entraram cautelosamente. Um deles, um sargento de uns 40 anos, me reconheceu. Seu Antônio? É você? Sou eu, sargento Raimundo. Que diabos aconteceu aqui? Olhei para a casa destruída. Buracos nas paredes, porta arrombada, vidros quebrados. Sangue no chão da cozinha onde o homem que eu tinha atingido tinha caído. Assalto! Menti. Eram 4. Invadiram a casa. Eu reagi. Acertei um. Eles fugiram quando ouviram a sirene. O sargento olhou ao redor desconfiado. E quem chamou a gente? Não sei. Respondi honestamente. E era verdade. Não fazia ideia. Eles investigaram a casa, fizeram perguntas, anotaram tudo. Acharam o sangue, os cartuchos de bala, as marcas de arrombamento. Tudo confirmava minha história. Mas o sargento continuava me olhando de um jeito estranho, como se soubesse que tinha mais na história do que eu estava contando. Quando finalmente foram embora, quase 3 horas depois, o sol já estava nascendo. Assim que sumiram na estrada, corri para a cozinha, abri o alçapão. Maria estava encolhida lá embaixo, tremendo, chorando. Acabou, disse. Por enquanto, acabou. Mas a gente sabia que não tinha acabado. Tinha só começado. Os 3 dias seguintes foram os mais tensos da minha vida. A casa ficou num silêncio pesado, quebrado apenas pelos sons da reconstrução. Eu consertava o que podia, remendava os buracos de bala nas paredes com massa corrida, trocava as tábuas quebradas da porta dos fundos, varria os cacos de vidro que ainda brilhavam no chão, mesmo depois de várias limpezas. Cada martelada ecoava como um lembrete do que tinha acontecido, do que ainda podia acontecer. Maria mal saía do quarto. Quando saía, era como um fantasma deslizando pelos corredores, silenciosa, sempre olhando para trás, sempre com aquele medo nos olhos que parecia ter se instalado permanentemente. Ela comia pouco, falava menos ainda. À noite, eu ouvia ela chorando baixinho, tentando abafar os soluços no travesseiro para não me incomodar. Mas eu ouvia, e cada som daqueles me partia o coração um pouco mais. O sargento Raimundo voltou no segundo dia. Chegou sozinho dessa vez, numa viatura velha que chiava nas curvas. Eu estava no curral, dando ração para o fantasma, quando vi a poeira subindo na estrada. Meu estômago se apertou. Larguei o balde e fui para o terreiro, limpando as mãos no jeans sujo de terra. Seu Antônio, ele cumprimentou descendo da viatura. Não usava o uniforme completo, só a calça e uma camiseta simples. Parecia mais velho à luz do dia.
o rosto marcado por rugas fundas, o cabelo grisalho fino. Tinha olhos cansados de quem viu demais nessa vida. Sargento, respondi, tentando manter a voz firme. Alguma novidade sobre os assaltantes? Ele não respondeu direto. Ficou parado ali, me olhando de um jeito que me deixou desconfortável. Depois tirou um maço de cigarro do bolso, ofereceu um. Aceitei. Acendemos. Fumamos em silêncio por uns 30 segundos que pareceram eternidade. Seu Antônio, eu tô nessa profissão faz 28 anos. Ele finalmente falou, soltando a fumaça devagar. Já vi de tudo: assalto, assassinato, roubo de gado, briga de família, crime passional, tudo. E quando a gente tem experiência assim, a gente desenvolve um faro, um instinto para quando as coisas não batem. Meu coração acelerou, mas mantive a expressão neutra. Como assim? Aquela história de assalto. Ele continuou olhando para o horizonte, não para mim. Tem coisa que não fecha. Assaltante não cerca a casa. Assaltante invade, pega o que pode, sai correndo. Aqueles homens, eles estavam procurando algo. Ou alguém. Não respondi. Não sabia o que dizer. Ele deu mais uma tragada, depois me olhou direto nos olhos. Uns 2 dias antes do tiroteio aqui, recebemos um boletim. Discreto, não oficial. Daqueles que o delegado passa pra gente, mas não quer que investigue muito. Dizia que uma moça tinha fugido de uma clínica de reabilitação particular, que ela era perigosa, tinha surtos psicóticos, que se alguém visse, devia avisar imediatamente, mas não se aproximar. E dava o contato de um tal de João Silva. Engoli seco. Ele continuou. No dia seguinte, esse mesmo João Silva apareceu na delegacia. Homem bem vestido, bem falante, com cartão de visita bonito. Disse que trabalhava para a família da moça, que ela era filha de gente importante, que era essencial encontrá-la antes que ela se machucasse ou machucasse alguém. Deixou dinheiro para custas da investigação. 5.000 reais, em espécie. Ele jogou o cigarro no chão, apagou com a bota. Mas eu fui investigar. Liguei para todas as clínicas de reabilitação num raio de 500 quilômetros. Nenhuma tinha registro de fuga recente. Nenhuma conhecia João Silva. Nenhuma tinha paciente com a descrição que ele deu. O sargento se aproximou mais, baixou a voz. Seu Antônio, eu não sou tolo e nem corrupto. Tem muita coisa podre nessa região. Gente poderosa fazendo coisa que não devia. Gente que compra silêncio. Gente que compra proteção. Mas eu não sou desses. Nunca fui. Por que tá me contando isso? Perguntei, a voz saindo rouca. Porque eu acho que você também não é desses, ele respondeu. Porque eu acho que você é um homem de bem que se meteu em algo muito maior do que esperava. E porque eu acho que se tem alguma moça escondida nessa casa, ela não fugiu de clínica nenhuma. Ela fugiu de algo muito pior. Ficamos em silêncio. O vento soprava, levantando poeira. As cigarras cantavam estridente. O fantasma relinchava baixo no curral. Tudo parecia esperar minha resposta. Se eu confirmar o que você está pensando, disse devagar, escolhendo cada palavra, o que vai acontecer? Depende do que você confirmar, ele respondeu. Se você me disser que tem uma moça aqui que fugiu de traficantes de gente, de uma rede de exploração, de trabalho escravo, então eu tenho o dever de proteger ela. E você? Se você me disser que não tem nada, eu vou embora e continuo investigando por conta própria. Mas aí você fica sozinho. E os homens daquele João Silva vão voltar. Com certeza vão voltar. Pesei minhas opções. Confiar ou não confiar. Arriscar ou não arriscar. Toda a minha vida tinha sido sobre escolhas seguras, caminhos conhecidos, evitar problemas. Mas agora não tinha mais caminho seguro. Não tinha mais como evitar. Ela está aqui, admiti finalmente. Escapou faz uma semana de uma fazenda onde mantinham ela e outras moças. Trabalho forçado, outras coisas, coisas que eu nem quero pensar. Achei ela desmaiada na estrada, trouxe para cá. Desde então esses homens não param de procurar.
O sargento assentiu, como se já soubesse, como se só estivesse esperando confirmação. Ela pode falar, pode dar detalhes, localização da fazenda, nomes, rostos. Pode, mas está com muito medo, com trauma. Não sei se vai querer falar. Eu preciso tentar, ele disse. Se a gente tem testemunho dela, podemos montar uma operação, prender esses desgraçados, libertar as outras moças que devem estar ainda presas. Olhei para casa, pensando em Maria encolhida no quarto. Será que ela teria coragem? Será que conseguiria reviver tudo de novo, contando para um estranho? Deixa eu conversar com ela primeiro, pedi. Preparar ela. Ela não confia em ninguém agora, nem na polícia. Diz que os caras pagam todo mundo. Muitos pagam mesmo. O sargento admitiu com amargura. Mas não todos. Ainda tem gente honesta. Pouca, mas tem. E eu sou um deles. Tá bom, concordei. Espera aqui, vou buscá-la. Entrei na casa com as pernas bambas. Fui até o quarto de Maria. Bati na porta de leve. Maria, sou eu? Posso entrar? Silêncio. Depois, baixinho. Pode. Abri a porta. Ela estava sentada na cama, abraçada nos joelhos, como sempre. Mas quando me viu a expressão, ficou alerta. O que foi? Eles voltaram? Não, não são eles. É a polícia. Um policial. O sargento que veio na outra noite. Ele sabe que você está aqui. O rosto dela perdeu toda a cor. Você contou? Você me entregou? Não. Me aproximei rápido, mas mantendo distância para não assustá-la mais. Escuta, ele não é como os outros. Ele está investigando por conta própria. Descobriu que a história do João Silva não bate. Ele quer ajudar, quer montar uma operação para prender eles, para libertar as outras meninas. As outras meninas, ela repetiu, os olhos se enchendo de lágrimas. Amanda, Jéssica, Fernanda, todas ainda lá, sofrendo. Enquanto eu tô aqui, escondida, segura. Você pode mudar isso. Falei suavemente. Se você contar para o sargento onde fica essa fazenda, o que eles fazem, quem são eles, a polícia pode fazer uma operação. Pode acabar com isso. E se ele também for pago por eles? E se for armadilha? Eu conheço o Raimundo faz anos, disse. Não muito bem, mas o suficiente para saber que ele é homem direito. Se ele quisesse te entregar, já teria feito. Já teria contado para o João Silva que você está aqui. Mas não contou. Está arriscando a própria carreira vindo investigar por conta. Maria ficou em silêncio, debatendo internamente. Conseguia ver a luta nos olhos dela. Medo versus esperança. Trauma versus coragem. Se eu contar, ela finalmente disse, eles vão saber que fui eu. Vão me caçar até o fim do mundo. Vão me matar. Se você não contar, eles vão continuar fazendo isso com outras meninas. Outros pais vão perder as filhas. Outras vidas vão ser destruídas. E você vai carregar esse peso pro resto da vida. Foi um golpe baixo. Eu sabia, mas era verdade, e ela precisava ouvir. Ela respirou fundo, limpou as lágrimas, endireitou os ombros. Naquele momento, vi uma força nela que não tinha visto antes, uma determinação nascendo do sofrimento. Tá bom, ela disse, a voz firme apesar do tremor. Eu vou contar tudo. Levei ela para a varanda. O sargento Raimundo estava encostado na viatura, esperando pacientemente. Quando viu Maria, o rosto dele se suavizou. Tinha compaixão nos olhos, compreensão. Olá, moça. Ele disse gentilmente, meu nome é Raimundo, sou sargento da Polícia Militar. O seu Antônio me contou um pouco da sua situação. Eu sei que você não tem motivo para confiar em mim. Não tem motivo para confiar em policial nenhum. Mas eu te dou minha palavra de honra que não vou te trair. Não vou te entregar para esses homens. Vou fazer tudo ao meu alcance para te proteger e para prender eles. Maria olhou para mim, procurando encorajamento. Fiz que sim com a cabeça. Ela respirou fundo e começou a falar. E o que ela contou nas próximas 2 horas foi pior do que qualquer coisa que eu podia ter imaginado.
Maria falou por 2 horas e meia sem parar. Cada palavra era uma ferida sendo aberta de novo, cada lembrança um corte profundo na alma já tão machucada. O sargento Raimundo anotava tudo num caderninho velho, a caneta correndo rápido pelo papel, parando só quando precisava pedir para ela repetir algum detalhe importante. Um nome, uma localização, uma descrição física. Eu ficava do lado dela o tempo todo. Uma presença silenciosa, mas constante, oferecendo água quando a voz dela falhava, dando tempo quando as lágrimas não deixavam ela continuar. Ela contou sobre a noite do sequestro. Como estava voltando do trabalho, ela era caixa num supermercado pequeno em Araguaína, quando uma van branca parou do lado dela. 3 homens. Não usavam máscara. Não tinham medo de serem reconhecidos. Isso, ela disse, foi o que mais apavorou. Gente que sequestra sem esconder o rosto é gente que sabe que não vai ser presa. Gente que tem proteção. Gente que tem poder. Contou sobre a viagem. Horas dentro daquela van escura, quente, sufocante. Tinha outras 2 meninas com ela, tão assustadas quanto. Uma tinha 17 anos, a outra 19. Choravam baixinho, imploravam para serem soltas. Os homens nem respondiam, só dirigiam, fumavam, riam de piadas que elas não ouviam. Quando chegaram, já era madrugada. A fazenda ficava no meio do nada, cercada por pasto e mais nada. Não tinha cidade perto, não tinha vizinho. Não tinha ninguém para ouvir gritos. A casa principal era grande, bem construída, com cerca elétrica ao redor. Tinha câmeras, tinha guardas, tinha cachorros. Era uma prisão disfarçada de fazenda. Quantas meninas tinha quando você chegou? O sargento perguntou, a voz profissional, mas com raiva contida. 5, Maria respondeu. Com a gente 3, ficaram 8. Mas nunca ficava o mesmo número por muito tempo. Algumas eles levavam embora. Nunca mais voltavam. A gente nunca sabia se tinham conseguido escapar ou se outra coisa tinha acontecido. E o que vocês faziam lá? Maria fechou os olhos, respirou fundo. De dia, trabalho pesado, roça, plantação, carregar saco, limpar curral, cuidar de porco, das 5 da manhã até escurecer, sem parar. Só um intervalo de 15 minutos para o almoço. Se é que dava para chamar aquilo de almoço. Era resto, comida estragada que nem os cachorros comiam direito. Ela parou, a voz falhando. Bebi um gole de água antes de continuar. De noite era pior, muito pior. Vinham homens de fora. Chegavam de caminhonete, de carro importado, gente bem vestida, gente importante, políticos, fazendeiros, empresários. A gente reconhecia alguns do jornal, da televisão, gente que aparece em palanque, que dá entrevista, que promete melhorar a vida do povo. O sargento apertou a caneta com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Você lembra de rostos? De nomes? Alguns, Maria assentiu. Tinha um que eles chamavam de doutor. Alto, cabelo grisalho, sempre de terno mesmo no calor. Falava fino, educado, mas era o pior de todos, o mais violento, o mais cruel. As meninas tremiam quando sabiam que ele ia chegar. Sobrenome? Profissão? Nunca falaram na frente da gente, mas uma vez eu ouvi 2 guardas conversando. Disseram que ele era juiz aposentado. Tinha uma fazenda grande do outro lado da cidade. Falaram o nome da cidade, São Miguel do Araguaia. O sargento escreveu furiosamente. Que mais? Outros nomes? Outros rostos? Maria descreveu mais 5 homens em detalhes minuciosos. Um era vereador de uma cidade que ela não lembrava o nome, mas lembrava que tinha ponte nova, muito comentada. Outro era dono de concessionária de carros. Outro era fazendeiro conhecido, dono de milhares de hectares, que tinha foto na parede do escritório com governador, com senador, com gente poderosa. Cada descrição era uma punhalada na ilusão de que vivíamos num mundo civilizado,
num país de leis. E o dono da fazenda? O sargento perguntou. Você viu ele? Vi, uma vez só. Ele não aparecia muito. Deixava os capangas tomarem conta. Mas naquele dia, ele veio porque tinha tido uma briga entre duas meninas. Uma tinha tentado proteger a outra e acabou batendo num guarda. Eles trouxeram as duas para o pátio. E ele apareceu. Descreve ele. Alto. Muito alto. Devia ter uns 50, 55 anos. Forte ainda, corpo de quem malha, de quem se cuida. Careca, usava corrente de ouro grossa no pescoço. Relógio caro. Anel em cada dedo. Tinha tatuagem no braço, uma cobra enrolada numa caveira. E tinha uma cicatriz grande aqui. Ela passou o dedo pelo lado esquerdo do rosto, do olho até o queixo. Parecia de faca ou de vidro. Nome dele? Os guardas chamavam ele de Coronel. Só isso, Coronel. Mas uma vez eu ouvi um dos homens importantes chamando ele de Barros. Coronel Barros. O sargento parou de escrever. Ficou imóvel por uns segundos. Depois olhou para cima, para o céu, como se pedisse força. Coronel Barros. Ele repetiu, e havia reconhecimento na voz. E medo. Você conhece? Perguntei. Conheço de ouvir falar. Ele respondeu devagar. Antônio Barros da Silva, ex-militar, foi expulso do exército há uns 20 anos por abuso de autoridade e tortura de presos. Desde então, virou fazendeiro. Comprou terras, muito mais do que deveria conseguir com salário de militar. Há rumores há anos de que ele está envolvido em tudo que é coisa ilícita. Roubo de terra, pistolagem, tráfico, exploração. Mas nunca nada foi provado. Nunca ninguém teve coragem de testemunhar contra ele. Os que tentaram, desapareceram. Um silêncio pesado caiu sobre nós. O vento parou de soprar. As cigarras pararam de cantar. Era como se até a natureza tivesse medo daquele nome. Maria. O sargento se virou para ela, a voz séria e direta. Você entende o que isso significa? O que você está se metendo? Esse homem é perigoso, muito perigoso. Tem conexões em todo lugar. Tem políticos no bolso. Tem policiais na folha de pagamento. Se você testemunhar contra ele, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai precisar de proteção constante. Vai precisar mudar de identidade. Vai ter que largar sua família, seus amigos, sua cidade, tudo. Eu sei, ela respondeu. E havia uma firmeza na voz que não tinha antes, uma resolução. Mas se eu não fizer nada, outras meninas vão passar pelo que eu passei. Outras famílias vão sofrer o que minha família está sofrendo agora. Meus pais nem sabem se eu estou viva ou morta. Minha irmã mais nova deve estar destruída. Eu não posso deixar isso continuar. Não posso. O sargento a olhou com respeito, com admiração. Você é muito corajosa, menina. Mais corajosa do que muito homem que eu conheci na vida. Vou fazer o seguinte, vou levar essa informação para pessoas em quem eu confio, na capital, na Polícia Federal. Gente que não está envolvida com o coronel. Vamos montar uma operação. Vai demorar uns dias, talvez uma semana, mas vamos fazer. E quando fizermos, preciso que você esteja pronta para ir até a fazenda, para mostrar onde é, para reconhecer rostos. Eu vou, ela prometeu. Eu vou estar pronta. O sargento guardou o caderninho, levantou. Apertou a mão de Maria com cuidado, com respeito. Depois apertou a minha. Seu Antônio, você fez a coisa certa. Não foi fácil, não foi seguro, mas foi certo. E eu vou garantir que nada aconteça com vocês enquanto a operação é preparada. Vou mandar fazer ronda por aqui. Discretamente, e vou deixar meu número pessoal. Qualquer coisa, qualquer movimento estranho, você liga, não importa a hora. Entendeu? Entendi. Confirmei, pegando o papel com o número dele. Ele foi embora, levantando poeira na estrada. Ficamos ali parados, eu e Maria, vendo a viatura sumir no horizonte. Quando não dava mais para ver nem a poeira, ela desabou.
Os joelhos fraquejaram. Segurei ela antes que caísse. Ela se agarrou em mim e começou a chorar. Não era choro de medo. Era choro de alívio, de ter finalmente desabafado, de ter finalmente colocado para fora toda aquela dor, todo aquele peso. Você foi muito corajosa, falei baixinho, deixando ela chorar no meu ombro. Muito corajosa mesmo. Eu tô com tanto medo, ela soluçou. Tanto medo do que vai acontecer. Mas também tô esperançosa. Pela primeira vez desde que me pegaram, eu tô esperançosa. E é uma sensação estranha. Eu quase tinha esquecido como era sentir esperança. Ficamos ali por um longo tempo, abraçados na varanda, enquanto o sol ia descendo no céu. O Rex veio se deitar aos nossos pés, mantendo guarda silenciosa. O fantasma pastava tranquilo no curral. Tudo parecia em paz. Mas a gente sabia que era ilusão. A tempestade estava vindo. Era só questão de tempo. Os dias seguintes foram de espera angustiante. Cada barulho era uma ameaça potencial. Cada carro passando na estrada distante era motivo de alerta. Mas nada aconteceu. Os homens do coronel não voltaram. Talvez porque viram a polícia naquela noite e ficaram cautelosos. Talvez porque estavam planejando algo maior, não dava para saber. Maria começou a melhorar. Não completamente. Esse tipo de trauma não sara em dias, mas aos poucos. Ela saía mais do quarto, ajudava na cozinha, conversava mais, sorria de vez em quando, sorrisos pequenos e tímidos, mas genuínos. Uma noite, enquanto jantávamos, ela me contou sobre a vida antes do sequestro, sobre a mãe que trabalhava de faxineira, sobre o pai que era pedreiro, sobre a irmã mais nova que queria ser professora, sobre os sonhos que ela tinha de fazer faculdade de enfermagem, de ajudar pessoas, de construir uma vida melhor. Você ainda vai conseguir, eu disse. Vai fazer faculdade, vai ser enfermeira, vai ter a vida que você merece. Você acha mesmo? Tenho certeza, respondi e queria acreditar nisso. Precisava acreditar. No quinto dia, o sargento Raimundo voltou. Dessa vez não estava sozinho. Trouxe 2 agentes da Polícia Federal, um homem e uma mulher, ambos de terno escuro, ambos com aquela postura séria de quem está acostumado com casos graves. Eles conversaram com Maria por horas. Fizeram 1000 perguntas. Algumas iguais às que o sargento já tinha feito, outras diferentes, checando a história, procurando inconsistências, garantindo que tudo batia. No fim, o agente, um homem de uns 40 anos, alto, magro, de óculos, se virou para ela e disse: "Acreditamos em você e vamos fazer justiça. A operação está marcada para daqui a 3 dias, de madrugada. Vamos cercar a fazenda, libertar as meninas que ainda estão lá, prender o coronel Barros e todos os envolvidos. E você vai estar lá, como testemunha protegida. Pronta?" Maria olhou para mim, olhou para o sargento, olhou para os agentes, depois olhou para as próprias mãos que tinham parado de tremer. "Pronta", ela disse, e a voz não falhou. Naquela noite, depois que todos foram embora, eu e Maria sentamos na varanda vendo as estrelas. Tinha milhões delas, brilhando no céu preto do cerrado. Clarice adorava ver estrelas. Dizia que elas lembravam que a gente era pequeno, que nossos problemas eram pequenos perto da imensidão do universo. Mas também lembravam que cada um de nós era importante. Cada estrela, por menor que parecesse, iluminava um pedacinho da escuridão. "Antônio", Maria disse de repente, quebrando o silêncio. "Quando tudo isso acabar, quando eu for embora, você vai ficar bem?" A pergunta me pegou de surpresa. Ninguém me perguntava isso há anos. Desde que Clarice morreu, ninguém se importava se eu estava bem ou não. "Vou", respondi, embora não tivesse certeza. "E você?" "Não sei", ela admitiu. "Mas sei que vou tentar. Vou tentar viver. Vou tentar ser feliz. Vou tentar honrar o sacrifício que você fez por mim. Por mim e pelas outras meninas." "Não foi sacrifício", disse. "Foi escolha. E foi a melhor escolha que eu fiz em anos."
Ela apoiou a cabeça no meu ombro do jeito que uma filha faria. E naquele momento eu percebi que ela tinha preenchido um vazio que eu nem sabia que existia. Não substituía Clarice. Não substituía meu filho que tinha ido embora. Mas preenchia algo. Me fazia sentir útil de novo. Necessário. Vivo. Obrigada, ela sussurrou. Por tudo. Por me salvar. Por acreditar em mim. Por me dar esperança de novo. Obrigado você, respondi. Por me lembrar que ainda vale a pena lutar. Que ainda vale a pena fazer o certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando é perigoso. Ficamos ali até tarde, vendo as estrelas, cada um perdido em pensamentos sobre o que viria a seguir. Em 3 dias, tudo ia mudar. Para melhor ou para pior, não dava para saber, mas ia mudar. E quando a mudança chegasse, a gente ia estar pronto. A noite anterior à operação foi a mais longa da minha vida. Não dormi. Nem tentei. Fiquei sentado na varanda, o rifle atravessado no colo, observando cada sombra, ouvindo cada som. O Rex estava deitado aos meus pés, igualmente inquieto, as orelhas se movendo a cada farfalhar de folha, a cada pio de coruja no cerrado. A lua estava quase cheia, jogando uma luz prateada sobre tudo, criando sombras longas e distorcidas que pareciam se mover com vida própria. Maria também não dormiu. Eu ouvia ela andando pelo quarto, passos leves indo e voltando, inquietos, nervosos. De vez em quando ela vinha até a sala, pegava um copo d'água, me olhava como se quisesse dizer alguma coisa, mas não sabia o quê, e voltava para o quarto. Na terceira vez que isso aconteceu, por volta das 3 da manhã, ela finalmente falou. E se der errado? A voz dela saiu baixa, carregada de medo. E se eles já souberem que a operação vai acontecer? E se alguém avisou? Não vai dar errado. Respondi com uma convicção que não sentia completamente. O sargento confia nesses agentes da Federal. Ele disse que são pessoas íntegras, que não têm ligação com o coronel. Mas e se tiver? E se descobrirem que eu dedurei? Eles vão me matar, Antônio. Vão me matar devagar. Eu vi o que eles fizeram com uma menina que tentou denunciar. Encontraram ela 3 dias depois numa estrada. O corpo tão desfigurado que precisaram usar impressão digital para identificar. Levantei da cadeira e fui até ela. Coloquei as mãos nos ombros dela, firme, mas gentil. Escuta, se você não fizer isso, você vai passar o resto da vida fugindo, olhando por cima do ombro, com medo de cada carro que passar perto, com medo de cada homem que olhar na sua direção. Isso não é vida. Você merece mais que isso. Aquelas outras meninas que ainda estão lá merecem mais que isso. Eu sei, ela sussurrou, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu sei. É só que eu tô com tanto medo. Medo é normal, disse. Medo é o que te mantém viva, o que te faz ser cautelosa. Mas não pode deixar o medo te paralisar. Você já foi corajosa quando fugiu. Já foi corajosa quando concordou em falar com o sargento. Já foi corajosa quando decidiu testemunhar. Só precisa ser corajosa mais um pouco. Só mais um pouco. Ela assentiu, limpou as lágrimas com as costas da mão. Você vai estar lá? Na operação? Não. Disseram que é muito perigoso. Só pessoal treinado. Mas vou estar esperando você voltar. Vou estar bem aqui. E quando você voltar, a gente vai comemorar. Vai fazer um jantar de verdade. Vai brindar ao recomeço. Um sorriso triste apareceu no rosto dela. Jantar de verdade. Faz tanto tempo que eu não tenho um jantar de verdade. Com família. Com gente que se importa. Então vai ser ainda mais especial. Prometi. Ela me abraçou forte, apertado, como se estivesse se afogando e eu fosse a única coisa sólida no mundo. Retribuí o abraço, sentindo o corpo magro dela tremendo contra o meu. Não era abraço de romance. Era abraço de pai e filha. De protetor e protegido. De 2 sobreviventes se apoiando um no outro.
Quando o primeiro clarão do amanhecer começou a pintar o céu de rosa e laranja, uma caminhonete preta chegou. Não tinha sirene, não tinha identificação. Era discreta. Dentro, o sargento Raimundo e os 2 agentes da Federal. A agente mulher, ela tinha dito que o nome era Patrícia, desceu primeiro. Usava colete à prova de balas por baixo de uma jaqueta preta. Tinha uma arma no coldre. O rosto era sério, profissional. Mas quando olhou para Maria, suavizou um pouco. "Bom dia, Maria. Pronta?" Maria respirou fundo, endireitou os ombros. Tinha colocado as roupas que eu tinha dado para ela. Uma calça jeans minha que tivemos que prender com um cinto bem apertado e uma camisa de botão que ficava grande, mas servia. O cabelo estava preso num rabo de cavalo. Ela parecia diferente, mais forte, mais determinada. "Pronta", ela disse. Patrícia estendeu um colete à prova de balas. "Coloca isso, é protocolo, e para sua segurança." Maria vestiu o colete com mãos trêmulas. Ficava grande nela, desajeitado, mas era proteção. Era a diferença entre viver e morrer se algo desse errado. O agente homem, Carlos, veio até mim. "Seu Antônio, muito obrigado por tudo que fez, por proteger a Maria, por não ter medo de fazer o certo. Não é comum encontrar gente assim hoje em dia." "Só fiz o que qualquer pessoa decente faria", respondi. "O senhor sabe que não é verdade", ele disse. "Muita gente teria passado direto naquela estrada, teria fingido que não viu nada, ou pior, teria entregue ela por R$ 5.000. Mas você não. Você arriscou tudo, sua casa, sua vida. Isso vale muito." Não soube o que responder. Só acenei com a cabeça, desconfortável com o elogio. O sargento Raimundo veio por último. Apertou minha mão com força. "Vou trazer ela de volta, prometo, e vou trazer notícia boa. Hoje é o dia que a gente limpa essa sujeira." "Confio em você", disse, e era verdade. Maria se aproximou de mim. Os olhos estavam vermelhos, mais secos. Não tinha mais lágrimas, só determinação. "Antônio, se algo der errado, se eu não voltar, você vai voltar." Interrompi. "Mas se não voltar?" Ela insistiu. "Eu quero que você saiba que esses dias aqui foram os melhores que eu tive em meses. Você me deu de volta algo que eu achei que tinha perdido para sempre. Você me deu de volta minha humanidade, minha dignidade, minha esperança." A garganta apertou. Os olhos arderam. "Você vai voltar", repeti teimoso, "e vai me contar tudo, cada detalhe. Combinado?" "Combinado." Ela sorriu. Subiu na caminhonete. Sentou no banco de trás, entre Patrícia e Carlos. O sargento entrou na frente, junto com o motorista que eu não conhecia. O motor ligou, a caminhonete começou a se mover. Fiquei ali parado, vendo ela ir embora. Maria olhou para trás, acenou pela janela. Acenei de volta. E então a caminhonete virou na curva e sumiu, levantando uma nuvem de poeira vermelha que demorou para assentar. O Rex veio se encostar na minha perna, sentindo minha angústia. Fiz carinho na cabeça dele. "Ela vai voltar", disse, mais para mim mesmo que para o cachorro. "Ela vai voltar." As horas que se seguiram foram tortura. Tentei me ocupar com trabalho. Consertei uma parte da cerca que estava solta, limpei o curral, dei ração para o fantasma, mas minha cabeça estava longe. Estava naquela fazenda maldita, imaginando o que estava acontecendo, se a operação tinha começado, se tinha dado certo, se Maria estava segura. O sargento tinha dito que a operação começaria às 9 da manhã. Eram 6 agora. 3 horas de espera. 3 horas que iam passar mais devagar que 3 anos. Preparei café forte, bem forte, daquele que fica quase grosso de tão carregado. Tomei caneca após caneca, tentando manter a cabeça ocupada. Liguei o rádio velho que ficava na cozinha, procurando notícias. Nada. Só música sertaneja e propaganda de loja de ração. A operação era secreta. Não ia sair no rádio. Pelo menos não ainda. 8 horas. 1 hora para começar.
Sentei na varanda de novo, o rifle no colo, não por necessidade, só para ter algo nas mãos. O céu estava azul, limpo, sem nenhuma nuvem. Ia ser um dia quente, as cigarras já cantavam alto, o gado mugia ao longe. Tudo normal, tudo tranquilo. Como se o mundo não soubesse que naquela manhã, a poucos quilômetros dali, uma batalha entre o bem e o mal estava prestes a acontecer. 8h30, meia hora. Levantei, andei pelo terreiro, voltei. Repeti o processo várias vezes. O Rex me seguia, confuso com meu comportamento estranho. Ele não entendia a ansiedade humana. Para ele, ou tinha perigo imediato ou não tinha. Não existia esse meio termo angustiante de espera. 9 horas. Agora. Estava acontecendo agora. Fechei os olhos e rezei. Fazia anos que eu não rezava, desde o funeral da Clarice. Mas agora eu rezava. Rezava para Maria, para aquelas outras meninas, para os policiais honestos que estavam arriscando a vida. Rezava para que tudo desse certo, para que a justiça só dessa vez vencesse. 9h15. Silêncio. Nenhuma notícia. Será que era bom sinal? Será que significava que estava tudo correndo bem? Ou significava que algo tinha dado muito errado? 9h30. Meu celular tocou. Pulei tanto que quase deixei ele cair. Era número desconhecido. Atendi com mão trêmula. Seu Antônio? Era a voz do sargento Raimundo, mas soava diferente, cansada, tensa. Sou eu. O que aconteceu? Maria tá bem? Maria tá bem, ele disse, e eu respirei aliviado. Tá assustada, mas bem. A operação foi complicada. Complicada como? Quando a gente chegou, a fazenda estava quase vazia. Tinha só 3 guardas. O coronel não estava lá. A maioria dos capangas não estava lá. É como se soubessem que a gente ia chegar. Meu estômago afundou. Alguém avisou. Parece que sim, mas a gente conseguiu libertar 6 meninas que ainda estavam presas. 6 vidas salvas. E os 3 guardas que prendemos já estão cantando, dando nome, dando endereço, dando informação de conta bancária. A gente vai conseguir montar o quebra-cabeça. Vai demorar, mas vai conseguir. E o coronel? Fugiu. Mas não vai fugir para sempre. A gente emitiu mandado de prisão. Divulgou a foto dele, bloqueou as contas. Ele está encurralado. É só questão de tempo. Tempo. Sempre tempo. Mas pelo menos tinha esperança. Tinha progresso. Maria quer falar com você, o sargento disse. Houve um barulho de telefone mudando de mão. Depois a voz dela, trêmula, mas viva. Antônio? Tô aqui, menina. Tô aqui. A gente conseguiu. Libertou as meninas. Amanda, Jéssica, Fernanda. Todas vivas. Todas bem. Machucadas, traumatizadas, mas vivas. E vão poder voltar para casa. Ver as famílias de novo. A voz dela quebrou na última palavra. Ela estava chorando, mas era choro de alegria. Você foi incrível, disse minha própria voz falhando. Muito corajosa, muito forte. Não teria conseguido sem você, ela respondeu. Sem você acreditar em mim, sem você me dar abrigo, sem você me dar força. Você mudou minha vida, Antônio. Salvou minha vida. Você também salvou a minha, admiti. De um jeito diferente, mas salvou. Vou ficar na capital por alguns dias, ela explicou. Preciso fazer depoimento formal. Preciso passar por exame médico. Preciso conversar com assistente social. Mas depois posso voltar, só para me despedir direito. Só para ter aquele jantar que você prometeu. Claro que pode, disse, sorrindo apesar das lágrimas. A porta está sempre aberta, sempre. Obrigada por tudo. Eu te amo, Antônio, como um pai, como família. Eu te amo. Foi a primeira vez em 7 anos que alguém me disse isso. As lágrimas vieram com força total, impossíveis de conter. Também te amo, menina. Também te amo.
A ligação terminou. Fiquei ali parado, segurando o telefone, chorando abertamente pela primeira vez desde o funeral da Clarice. Mas não era choro de dor, era choro de alívio, de realização, de saber que no final tinha valido a pena. Todo o medo, todo o perigo, todo o sacrifício tinha valido a pena. O Rex veio lamber minha mão, preocupado com meu estado. Fiz carinho nele, rindo entre as lágrimas. Tá tudo bem, velho. Tá tudo bem agora. Olhei para o céu azul, para o sol brilhante, para o cerrado se estendendo até onde a vista alcançava. E pela primeira vez em anos, eu senti algo que achei que nunca mais ia sentir. Paz. 3 semanas depois, Maria voltou. Chegou num carro oficial, dirigido por uma assistente social. Ela estava diferente, tinha ganhado peso. O rosto tinha mais cor. O cabelo estava limpo, brilhante, solto nos ombros. Usava roupa nova, jeans que servia, blusa bonita, tênis confortável. Mas a maior diferença era nos olhos. Não tinha mais aquele medo constante, aquela dor profunda. Tinha cicatrizes, com certeza. Ia ter sempre. Mas tinha também esperança, futuro. Antônio! Ela gritou correndo para me abraçar assim que desceu do carro. Retribuí o abraço, apertado, sentindo a alegria dela contagiar. Bem-vinda de volta, menina. Jantamos naquela noite. Fiz o melhor que consegui. Arroz carreteiro, frango assado, farofa, vinagrete, até um bolo simples de fubá de sobremesa. Sentamos na mesa da cozinha, a mesma mesa onde ela tinha comido caldo ralo no primeiro dia, e conversamos por horas. Ela contou sobre o processo de recuperação, sobre a terapia que estava fazendo, sobre os planos de voltar para casa, rever a família, retomar os estudos, sobre como as outras meninas também estavam se recuperando. E o coronel? Perguntei. Preso. Encontraram ele tentando fugir para o Paraguai. Está em prisão federal agora, sem fiança. E os outros também. O tal doutor, o juiz aposentado, foi preso. O vereador se entregou. Mais de 15 pessoas foram presas. A rede está sendo desmantelada. Justiça, disse, levantando o copo de refrigerante num brinde improvisado. Finalmente. Justiça, ela repetiu, brindando comigo. Depois do jantar, sentamos na varanda. As estrelas brilhavam como sempre, milhões delas, indiferentes ao drama humano embaixo. Maria apoiou a cabeça no meu ombro, confortável, tranquila. Sabe o que é engraçado? Ela disse. Quando eu estava lá, presa, sofrendo, eu achava que nunca mais ia ser feliz, que tinha perdido a capacidade de sentir alegria. Mas agora, sentada aqui com você, olhando as estrelas, eu sinto. Sinto felicidade. Sinto gratidão. Sinto que a vida vale a pena de novo. E vai valer cada vez mais, prometi. Você tem tudo pela frente. Vai estudar, vai trabalhar, vai construir a vida que sempre quis, vai ser feliz. Eu sei que vai. E você? Eu? Olhei para as minhas mãos calejadas, marcadas por anos de trabalho duro. Depois olhei para casa, para o cerrado, para o fantasma pastando tranquilo. Eu vou continuar aqui, cuidando da terra, cuidando do que Clarice e eu construímos. Mas agora eu não vou mais ser fantasma. Vou viver de verdade. Vou honrar a promessa que fiz para ela e vou honrar você também. Vou lembrar todos os dias que ainda dá para fazer diferença, que ainda vale a pena lutar pelo certo. Ficamos em silêncio, apreciando a noite, a paz, a companhia um do outro. No dia seguinte, Maria ia embora. Ia voltar para a vida dela. E eu ia voltar para a minha. Mas nenhum de nós seria mais o mesmo. Tínhamos mudado um ao outro, para melhor. Quando ela finalmente foi embora, acenei até o carro sumir completamente na estrada. Depois voltei para casa, para o silêncio, para a rotina. Mas era um silêncio diferente agora. Não era vazio. Era cheio de memórias boas, de propósito cumprido. De saber que, quando importou, eu tinha estado à altura. Naquela noite, pela primeira vez em 7 anos, dormi em paz. Sonhei com Clarice. Ela sorria, orgulhosa.
E quando acordei na manhã seguinte, com o sol nascendo sobre o cerrado, eu soube. Eu tinha voltado a viver. E valia a pena.